Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 3 de novembro de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos o livro Obras Póstumas. Nós estamos na segunda parte, intitulado A Minha Iniciação no Espiritismo. Hoje nós iremos iniciar o Precursores da Tempestade. Essa mensagem foi recebida no grupo do senhor Golovini, médio senhor L. Então não era um grupo coordenado pelo professor Denizar, mas para ele ter postado isso aqui, esse senhor Golovini deve ter mandado essa psicografia para o professor Denizar, por ter achado com certeza de valiosa importância para o trabalho que o professor Denizar estava fazendo. Tanto é que isso ficou guardado, estava guardado com ele, tá bom? Então essa é a mensagem que nós iremos estudar hoje e mostra o quanto ela está atualizada por tudo que nós já passamos e estamos passando, tanto a nível da América, quanto a Europa e demais continentes. Mas vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão. Vamos orar? Divino amigo Jesus, mais uma vez temos a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, nesse ambiente que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, nos dá a oportunidade de estudar e a oportunidade grandiosa de poder compartilhar com outros irmãos o estudo que aqui estamos fazendo sobre o livro Obras Póstumas. Cada lição, Senhor, carrega um propósito de despertar a nossa consciência para que nós possamos crescer na condição de espírito, na condição de individualidade, crescer na condição de saber escolher o melhor caminho, que é sempre de seguir. Nós lhe agradecemos, esse é o nosso primeiro movimento, mas precisamos, Senhor, da Tua proteção. Livra-nos, Senhor, de todo mal, de toda influência negativa. Ajuda-nos na compreensão do texto. E que os nossos amigos espirituais, que são os Teus missionários, os Teus mensageiros, que aqui eles estão, que possam nos ajudar mais uma vez na compreensão do texto. Nós unimos os nossos pensamentos, Senhor, para Te agradecer e lhe pedir permissão para mais um estudo que nós realizamos em Teu nome. Abençoa-nos, Senhor, a todos nós e que possamos permanecer na Tua paz. Graça Te damos. Então vamos lá? Precursores da tempestade, ou seja, aquilo que vem antes da tempestade, aquilo que vai avisar a tempestade. Vamos ver? Então, vamos lá novamente, é o grupo do senhor Golovini, médio senhor L. Essa mensagem foi recebida em Paris, 30 de janeiro de 1866. 1866. E lembrando que a última que nós temos aqui foi a de 1863. E aí pula para essa de 1866. 1866 já tinha sido publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno. Faltava apenas a Gênese, tá bom? Vamos lá ver o que essa mensagem recebida pelo médium senhor L nos traz. Então lembra que isso aqui não foi para Kardec, tá? É um outro grupo. Permite que um antigo dignitário, gente, aquele que ocupa um lugar elevado, tá?
de alta escala. Que o antigo dignitário da Táurida ficava ali no Império Russo, Gubérnia de Táurida. Que o antigo dignitário da Táurida abençoe vossos 2 filhos. Possam eles, sob a égide das respectivas mães, tornar-se inteligentes em tudo e ser para vós causa de reais satisfações. Então a gente observa o início dessa fala se referindo aos filhos. Desejo que sejam espíritas convictos, isto é, que se saturem de tal modo da ideia de outras vidas, dos princípios de fraternidade, de caridade e de solidariedade. Que os acontecimentos que se precipitarão quando eles estiverem em idade de consciência e de razão, não os espantem, nem lhes enfraqueçam a confiança na justiça divina, em meio das provas porque a humanidade tem de passar. Algumas vezes sois surpreendido pelo azedume com que os vossos adversários vos atacam. Segundo eles, os adversários, sois loucos, lembrando que são os adversários do Espiritismo, né? E essa mensagem está sendo direcionada ao grupo do senhor Golovini, entendestes? E aqui falando que o senhor Golovini tem passado. Então ele diz, segundo eles, os adversários, sois loucos, visionários, tomais a ficção pela realidade. Ressuscitais o diabo e todos os erros da Idade Média. Sabeis, contudo, que responder a todos os ataques seria travar uma polêmica sem resultado. O vosso silêncio prova a vossa força e, se não lhes derdes ocasião de retrucar, acabarão por calar-se. Então, aqui seguindo aquela orientação do nosso Senhor Jesus, fuja das contendas. Não adianta estar discutindo. Então, ele estava sendo atacado, mas aí o que se diz? Não adianta você responder, eles vão acabar esquecendo. Evita a discussão. O que mais podeis temer é o imprevisto. Caso se desse uma mudança de governo, no sentido do mais intolerante ultramontanismo, pega esse conceito, ultramontanismo. É uma doutrina que defende a posição tradicional da Igreja Católica Italiana de sustentar a tese da infabilidade do Papa. Isso é a ultramontanismo, tá? Então, caso se desse uma mudança de governo no sentido do mais intolerante ultramontanismo, certamente seríeis perseguidos, escarnecidos, combatidos, condenados, expatriados. Mas os acontecimentos, mais fortes do que as maquinações em surdina, preparam no horizonte político um temporal bastante violento e, quando a tempestade estalar, tratai de estar bem abrigados, de ser bem fortes e muito desinteressados. Haverá ruínas, invasões, delimitações de fronteiras, e desse naufrágio imenso que virá da Europa, da Ásia e da América, somente escaparão, ficai sabendo, os espíritos esclarecidos, tudo que for justiça, lealdade, honra e solidariedade. E como a mensagem é de 1866, por exemplo, o que aconteceu com os nossos irmãos da Venezuela? Exatamente. E por conta do quê? Política.
O que está acontecendo com a Argentina? Por conta de quê? Política. Deus queira que o nosso Brasil não vá na mesma história. E aqui ele fala algo interessante. Ele começa falando que é política mesmo. Olha, preparam no horizonte político um temporal bastante violento e, quando a tempestade está lá, tratai de estar bem abrigados. E ele diz em quê? Abrigado em quê? Somente escaparão, ficai sabendo, os espíritos esclarecidos, tudo que for justiça, lealdade, honra e solidariedade. Qualquer coisa fora disso vai cair na tempestade. Mas é legal essa mensagem, que aqui ela afirma, dizendo, olha, vai ser um temporal? Vai. Quem vai estar abrigado? Quem está pautado nisso aqui? Serão perfeitas as vossas sociedades, tais como se acham organizadas? Tendes aos milhões os vossos párias, né? Párias na condição, naquela casta mais pobre, esquecida, relegada. A miséria continua enchendo as vossas prisões, os vossos lupanários, que são os prostíbulos, e abastece os cadafalsos. Cadafalsos eram os lugares em que as pessoas eram decapitadas. Ali o palanque, né? A Alemanha assiste, como em todos os tempos, a emigração de seus habitantes às centenas de milhares, o que não faz honra aos seus governos. O Papa, príncipe temporal, né, príncipe de um tempo, espalha o erro pelo mundo, em vez do espírito de verdade, né, de que ele, o Papa, constitui o emblema artificial. Gente, essa mensagem cutuca muito, cutuca na política e cutuca na religião. Por toda parte a inveja. Vejo interesses que se combatem e nenhum esforço para soerguer o ignorante. Os governos, minados por princípios egoístas, tentam manter-se contra a maré que sobe. Maré que é a consciência humana, que afinal se insurge, ou seja, se revolta, né? Após século de expectativa contra a minoria que explora as forças vivas das nacionalidades. Porque é interessante, aqueles que exploram são poucos, mas acabam explorando a grande massa. Nacionalidades que a Rússia não encontre terrível escolho, né, obstáculo, perigo, um novo cabo das tormentas, nessa palavra, né? Bem amado país. Esse cabo das tormentas é o encontro dos mares, né? Ali próximo da África do Sul, onde tinha muitos acidentes de barcos, muitos acabavam naufragando. Por isso que ele diz que a Rússia não encontre terrível escolho, um novo cabo das tormentas, nessa palavra. Bem amado país, não esqueçam os teus homens de Estado, que a grandeza de uma nação não consiste em ter fronteiras indefinidas, muitas províncias e poucas aldeias, algumas grandes cidades no oceano de ignorância, imensas planícies, porém desertas, estéreis, inclementes como a inveja, como tudo que é falso e soa falso. Por mais que o sol não se esconda sobre as vossas conquistas, nem por isso deixará de haver menos deserdados, menos ranger de dentes, todo o inferno ameaçador e de goela escancarada como a imensidade. Assim como os governos, as nações têm o seu livre-arbítrio, como as simples individualidades, elas sabem dirigir-se pelo amor, pela união, pela concórdia. Entretanto, fornecerão à tempestade anunciada elementos elétricos apropriados a destruí-las e desagregá-las com mais eficiência. Inocente em vida foi arcebispo da
Táurida. Então a gente vê uma mensagem extremamente política, falando da situação religiosa e política, não só da Europa, como dos demais continentes, mostrando a responsabilidade do livre-arbítrio do povo, da nação, dos próprios políticos, né, e de uma sociedade como um todo, né? E ele fala desse grande temporal que há de vir e que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo. Eu estava vendo uma entrevista de uma criatura que esteve no Egito, ele falando a miséria que está o Egito. 300% de inflação. 300% de inflação. Turismo acabado. Tudo por conta de uma má administração política. Bandidos. E pode acabar? Pode acabar. A gente viu acontecendo com a Venezuela, estamos vendo acontecer com a Argentina, e Deus queira que o nosso país não passe por isso. Mas que uma administração política de uma responsabilidade muito grande com a nação E o povo tem que responder? Tem, porque a gente que escolhe os nossos líderes, todos. A mensagem é de 1866. E ele fala que na Europa, América, tudo ia passar pelo que estamos passando. Dá para ir mais uma? Vamos ver a nova geração? Vamos aliviar um pouco o nosso coração. Essa mensagem já veio do grupo do senhor Vilon, médio senhor G. Essa mensagem também foi de 1866 e também 30 de janeiro, mas é um outro grupo, de Lyon, exatamente, 30 de janeiro de 1866. Deixa eu ver quem que assina aqui. Um espírito, ele assina só um espírito. Vamos ver. Mesmo dia, né? No mesmo dia, mesmo mês, mesmo ano. A terra vibra de alegria. Aproxima-se o dia do Senhor. Todos os que entre nós estão à frente aspiram a entrar na liça. Tem a palavra liça, né, que quer dizer combate. O espírito de algumas valorosas almas encarnadas já agitam seus corpos até quase despedaçá-los. A carne, interdita, não sabe o que há de pensar. Desconhecido fogo a devora. Elas serão libertadas, porque chegaram os tempos. Uma eternidade está a ponto de expirar. Uma eternidade gloriosa vai despontar brevemente, e Deus já procede à contagem de seus filhos. Olha que interessante. Uma eternidade está a ponto de expirar. Por que uma eternidade? Porque nós estamos nesse ato de rebeldia e sofrimento em uma eternidade. Então é tanto tempo que parece eterno. Então também tem data, vai expirar. E então ele fala nessa eternidade que está a ponto de expirar, é a eternidade da maldade. E uma eternidade gloriosa vai despontar brevemente. E Deus já procede à contagem de seus filhos. Já começa a separação, exatamente. É a separação dos bodes e das ovelhas. O reinado do ouro cederá lugar a um reinado mais puro. O pensamento será dentro em pouco soberano, e os espíritos de Escol, que desde as mais remotas eras têm vindo iluminar os séculos em que viveram e servir de balizas aos séculos vindouros, encarnarão entre vós. Que digo, muitos já se acham encarnados. Kardec era um, né? A sábia palavra dele será uma chama destruidora, que causará devastações irreparáveis no seio dos velhos abusos. Quantos prejuízos antigos vão desmoronar em bloco quando o espírito, como um machado de duplo gume, vier decepá-los pelos fundamentos. Uma mensagem aí falando dessa mudança, que eu fico super feliz. Estão chegando. E essa turma que está chegando agora, a partir de 2020,
essa turma é muito mais selecionada ainda. A galera que veio até o ano de 2000 e um pouquinho, que são os jovens e adultos de hoje, se vê uma turma meio complicada. E não só complicada, mas extremamente rebelde às leis de Deus. Avessos à religião. Não querem falar de religião. Sim, os pais do progresso do espírito humano deixaram. Então, os pais do progresso são esses espíritos superiores que foram direcionados para ajudar o processo de evolução aqui na Terra. Por isso que ele usa o termo, os pais do progresso do espírito humano deixaram uns as suas moradas radiosas, claro, né? Espírito já super evoluído. Outros grandes trabalhos em que a felicidade se junta ao prazer de instruir-se. Para que fizeram isso? Para retomar o bastão de peregrinos que apenas haviam deposto no limiar do templo da ciência. E daqui a pouco, dos quatro cantos do globo, os sábios oficiais ouvirão, apavorados, jovens imberbes, ou seja, sem barbas, a lhes retorquir, numa linguagem profunda, os argumentos que eles julgavam irrefutáveis. O sorriso zombeteiro já não constituirá um escudo que valha, e sob pena de desmoralização, serão forçados a responder. Então, o círculo vicioso em que se encerram os mestres da vã filosofia mostrar-se-á completamente, porque os novos campeões levam consigo não só um facho, como também muitos dentre eles gozarão desse estado particular, que é privilégio das grandes almas, tal como Jesus, e que dá o poder de curar e de operar essas maravilhas chamadas milagres. Diante dos fatos materiais, em que o espírito se mostra tão superior à matéria, como negar os espíritos? O materialismo será batido em seus discursos por uma palavra mais eloquente do que a sua, e pelo fato patente, positivo e comprovado por todos, visto que grandes e pequenos, novos Tomés, poderão tocar com o dedo, né? Porque Tomé é aquele que só acreditava se tocasse nas feridas de Jesus. Então aqui essa mensagem, ela fala do porvir, ela fala da mudança. E está acontecendo hoje num grau muito maior. A gente pensa sempre no processo de mudança em um milagre, uma magia que vai acontecer e vai mudar assim, ó. Hoje, amanhã já acordou tudo puro. Não é assim. O trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo é por eliminação. Então, à medida que vai desencarnando, e que essas pessoas que vão desencarnando não fizeram absolutamente nada de bom, de melhor, não se modificaram, contribuíram ainda para a permanência da ignorância, da desgraça no mundo, esses espíritos não nascem mais aqui. Acabou, chega. Mas em compensação, os que estão chegando, esses são espíritos que irão fazer verdadeiramente a diferença no futuro. Então é isso que está acontecendo, são selecionados. E assim vai ser a mudança. Então a gente vê que vai ser uma mudança gradativa, mas segura. Porque quem vai chegar não tem mais o desejo de fazer o mal. Terá alguns, mas em um número tão pequeno, que a probabilidade dele ser contaminado pelo bem, se eu posso usar a palavra contaminado, será muito maior. Entende? O velho mundo carcomido estala por toda parte. O velho mundo acaba, e com ele todos esses velhos dogmas, que só reluzem ainda pelo dourado que os cobre. Espíritos valorosos, cabe-vos a tarefa de remover esse ouro falso.
Para trás, vós que em vão quereis escorar o velho ídolo, atingido de todos os lados, ele vai ruir e vos arrastará na sua queda. Então, imagina isso aqui falar... Aqui ele está cutucando muito, principalmente a igreja. O poder que a igreja tinha. E ruiu. Hoje não tem mais aquele mesmo poder político que tinha. Hoje nós temos uma diversidade muito grande de várias religiões. Mas assim, o domínio que a igreja existia, essa acabou. Para trás, todos vós negadores do progresso. Para trás, com as vossas crenças de uma época que se foi. Por que negais o progresso e vos esforçais por detê-lo? É que, desejando sobrepujar, dominar ainda e sempre, condensartes o vosso pensamento em artigo de fé, clamando para a humanidade. Abre aspas. Serás sempre criança, e nós que temos a iluminação do alto, estamos destinados a conduzir-te. Fecha aspas. E o propósito não é que a gente seja sempre criança, é que a gente aprenda, que a gente tenha maturidade. Conhece a verdade e a verdade vos libertará. E, contudo, já tendes visto ficar-vos nas mãos as andadeiras da infância, e a criança salta diante de vós e ainda negais que ela possa caminhar sozinha. Está falando da humanidade. Será chicoteando-a com as andadeiras destinadas a sustentá-la que provareis a autoridade dos vossos argumentos? Não. E bem o sentis. Mas é tão agradável a quem se diz infalível crer que os outros ainda depositam fé nessa infalibilidade em que nem vós mesmos acreditais. Ah, quantos gemidos não se ouve no santuário! É aí que, prestando-se atenção, se escutam os cochichos dolorosos. Que dizeis, então, pobres obstinados, que a mão de Deus se abate sobre a sua igreja? Que por toda parte a imprensa livre vos ataque e pulveriza os vossos argumentos? Onde estará o novo Crisóstomo? E a nossa irmã Carla vai trazer aqui uma rápida biografia dele. João Crisóstomo, nascido na Antioquia em 347 e desencarnou na Comana Pôntica, 14 de setembro de 407. Foi um arcebispo de Constantinopla e um dos mais importantes patronos do cristianismo primitivo. É conhecido por suas poderosas homilias, por sua habilidade em oratória, por sua denúncia dos abusos cometidos por líderes políticos e eclesiásticos de sua época, por sua Divina Liturgia, que é um livro, e por suas práticas de disciplina e setas. O epíteto Crisóstomos, em português Crisóstomo, significa da boca de ouro em língua grega e foi dado por conta de sua lendária eloquência. É justamente isso que esse espírito fala aqui, quando ele pergunta, que ele fala assim: onde estará o novo Crisóstomo, cuja potente palavra reduzirá a nada esse dilúvio de argumentadores? Em vão o esperais. Nada mais podem as vossas mais vigorosas e mais conceituadas penas. Elas se obstinam em agarrar-se ao passado que se vai, quando a nova geração, no impulso irresistível que a impele para a frente, exclama: não, nada de passado, a nós o futuro, nova aurora se ergue e é para lá que tendem as nossas aspirações. E é interessante que a mensagem é de 1866, mas nós estamos em 2023 e a gente percebe que acabou realmente, né? Avante, diz ela, alargai a estrada,
Os irmãos nos seguem. Ide com a onda que nos arrasta. Precisamos do movimento, que é a vida, ao passo que vós nos apresentais a imobilidade, que é a morte. Então, o Espiritismo apresenta a vida e a Igreja apresentava a morte. E lembrando que quando a gente fala na transição, ela começou com a chegada do Espiritismo. A partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ali se inicia a transição do nosso planeta. E ainda estamos em transição, nesse processo de mudança. Transição nem é uma coisa e nem outra, está em trânsito, né? Está em processo de mudança. Os vossos santos mártires absolutamente não estão mortos, para que lhes imobilizeis o presente. Eles entreviram a nossa época e se lançaram à morte como a estrada que até lá devia conduzi-los. A cada época o seu gênio. Queremos lançar-nos à vida, porque os séculos vindouros que divisamos têm horror à morte, né? A essa lição dada de céu e inferno. Eis aí, meus amigos, o que os valorosos espíritos que pressentemente encarnam vão tornar compreensível. Este século não terminará sem que muitos destroços junquem o solo. A guerra mortífera e fratricida desaparecerá em breve diante da discussão. O espírito substituirá a força brutal. Depois que todas essas almas generosas houverem combatido, voltarão ao nosso mundo espiritual para receberem a coroa do vencedor. Aí está a meta, meus amigos. Os campeões são por demais aguerridos para que seja duvidoso o êxito. Deus escolheu a elite dos seus combatentes e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilai-vos, pois, todos vós que aspirais à felicidade e que desejais que os vossos irmãos, tanto quanto vós, dela participem. O dia chegou. A terra estremece de alegria porque vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu. Reinado cujos fundamentos ele, Jesus, veio assentar. Assina um Espírito. É uma mensagem falando do futuro e ao mesmo tempo nos trazendo a certeza da mudança, né? O conforto da mudança. Então, é aquilo que o nosso Senhor diz, a terra é dos mansos e pacíficos, acabou. Muitos já foram exilados, Já estão em outros planetas inferiores. E agora está saindo a rapa do tacho. Não nasce mais aqui, só isso. Acabou. Ou a gente toma jeito, ou a gente vai nascer em outro lugar, inferior. É isso. Papai vai ficar batendo cabeça? Não vai, ele nos deu o livre-arbítrio? Deu. Então a gente vai seguir o ritmo que a gente quiser. Mas eu acho muito legal isso, sabe? É a certeza de que o bem vence, não é o mal que vence. É o bem. E vai vencer. Foi bom, gente? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Pode acabar? Pode acabar. A gente viu acontecendo com a Venezuela, estamos vendo acontecer com a Argentina, e Deus queira que o nosso país não passe por isso. Mas que uma administração política de uma responsabilidade muito grande com a nação E o povo tem que responder? Tem, porque a gente que escolhe os nossos líderes, todos. A mensagem é de 1866. E ele fala que na Europa, América, tudo ia passar pelo que estamos passando. Nós estamos nesse ato de rebeldia e sofrimento em uma eternidade. Então é tanto tempo que parece eterno. Então também tem data, vai expirar.
Essa mensagem, ela fala do porvir, ela fala da mudança. E está acontecendo hoje num grau muito maior. A gente pensa sempre no processo de mudança em um milagre, uma magia que vai acontecer e vai mudar assim, ó. Hoje, amanhã já acordou tudo puro. Não é assim. O trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo é por eliminação. Então, à medida que vai desencarnando, e que essas pessoas que vão desencarnando não fizeram absolutamente nada de bom, de melhor, não se modificaram, contribuíram ainda para a permanência da ignorância, da desgraça no mundo, esses espíritos não nascem mais aqui. Acabou, chega. Mas em compensação, os que estão chegando, esses são espíritos que irão fazer verdadeiramente a diferença no futuro. Então é isso que está acontecendo, são selecionados. E assim vai ser a mudança. Então a gente vê que vai ser uma mudança gradativa, mas segura. Porque quem vai chegar não tem mais o desejo de fazer o mal. Terá alguns, mas em um número tão pequeno, que a probabilidade dele ser contaminado pelo bem, se eu posso usar a palavra contaminado, será muito maior. O Espiritismo apresenta a vida e a Igreja apresentava a morte. E lembrando que quando a gente fala na transição, ela começou com a chegada do Espiritismo. A partir de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, ali se inicia a transição do nosso planeta. E ainda estamos em transição, nesse processo de mudança. Transição nem é uma coisa e nem outra, está em trânsito, né? Está em processo de mudança. É uma mensagem falando do futuro e ao mesmo tempo nos trazendo a certeza da mudança, né? O conforto da mudança. Então, é aquilo que o nosso Senhor diz, a terra é dos mansos e pacíficos, acabou. Muitos já foram exilados, já estão em outros planetas inferiores. E agora está saindo a rapa do tacho. Não nasce mais aqui, só isso. Acabou. Ou a gente toma jeito, ou a gente vai nascer em outro lugar, inferior. É isso. Papai vai ficar batendo cabeça? Não vai, ele nos deu o livre-arbítrio? Deu. Então a gente vai seguir o ritmo que a gente quiser. Mas eu acho muito legal isso, sabe? É a certeza de que o bem vence, não é o mal que vence, é o bem. E vai vencer. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, aos amigos espirituais aqui presentes, ao nosso Senhor Jesus, por mais uma oportunidade de estudo e reflexão. Graça te damos, Senhor, que assim seja.